Família, como brasas aqui pegando fogo juntos, né? As brasas quando estão juntinhas, elas aquecem a fogueira e assim o fogo fica mais flamejante, fica mais alto. Vamos orar para que Deus aumente o fogo nessa noite. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Para a honra e a glória do nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Te agradecemos por tua presença, por tua graça. E te pedimos, Deus, que esse lugar não somente a gente acesse esse lugar, mas o que está sendo derramado do altar possa acessar o nosso coração. Possa encontrar um local, um acesso ao nosso coração. São tantas vozes aí fora, são tantas vozes aqui dentro da nossa mente, das nossas dúvidas, nossos questionamentos. São tantas investidas do diabo para frustrar a nossa fé em Deus, a nossa confiança no Senhor. E nós assim, nessa noite, te pedimos, venha ser a única voz que precisamos nessa noite, para, em nome de Jesus, sairmos daqui fortalecidos, sairmos daqui cheios, convictos da tua graça, da tua bondade e do teu poder. Nós assim te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu convido vocês para abrirem a palavra do Senhor no livro de Filipenses. Livro de Filipenses, capítulo 4, verso 13. Amém? Livro de Filipenses, capítulo 4, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ler mais uma vez? Filipenses 4, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode mais uma vez dizer agora, colocando a mão assim no seu coração, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Que frase, que declaração poderosa é essa declaração que estamos diante do texto da palavra do Senhor, do texto sagrado. E nós sabemos do desafio que é para um crente abrir a boca e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Mas a grande verdade é que eu quero trazer não só o que está aqui explícito, mas nas entrelinhas do que Paulo quer falar para a igreja. E sabemos que na maioria das vezes o que estamos vivendo hoje ainda não é aquilo que sonhamos. Ou talvez alguém já esteja vivendo o que sonhou. Sonhou casar, está casada. Sonhou ter uma casa própria, tem uma casa. Nem que seja financiada, mas tem uma casa, tem um teto. Sonhou ter uma casa
nem que fosse alugada, mas tem uma casa, tem seus móveis, tem sua vida. Sonhou ter filhos, tem filhos. Sonhou ter um emprego, uma profissão, tem uma profissão. Mas às vezes a gente está em estágios que não são estágios que a gente ainda diz assim, uau, glória a Deus. Que coisa extraordinária. Eu estou vivendo o auge da minha vida. Mas a verdade é que eu pergunto a você, quando tudo vai bem, é bom. Mas quando um desemprego bate a porta, aí aquela pessoa que diz tudo posso, já não diz mais tudo posso. Quando um diagnóstico bate a porta, aquele crente que dizia tudo posso, já não vai dizer tudo posso. Na verdade, vamos ser sinceros, a gente quando é atacado ou assaltado pelas nossas necessidades, nos bloqueamos. Nos quê, pastor? Nos bloqueamos. E aquele que dizia e declarava tudo posso, naquele que me fortalece, se cala. Se cala diante do medo do desemprego, se cala diante de uma enfermidade. Louva a Deus, canta. Calado. Porque já não consegue declarar tudo posso naquele que me fortalece. E nós temos um lado humano. E o texto que nós estamos diante dele aqui, e eu quero trazer essa palavra num tom bem devocional hoje, para nós, é um texto, uma carta que é chamada por alguns teólogos de carta da prisão. Carta de quê, pastor? Carta da prisão. Por que carta da prisão, pastor? Porque essa carta, ela foi escrita quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Ele vai dizer, por exemplo, no capítulo 1, ele vai dizer que estava louvando a Deus, porque a prisão dele estava fazendo com que o evangelho avançasse no palácio. Ou seja, ele estava numa prisão domiciliar chamada Pretório. Estava na guarda pretoriana, na guarda de Roma, no palácio do governador, existia uma prisão no subsolo. Claro, era justamente lá, Luana, o apóstolo estava quando ele escreve essa carta para os filipenses. E tem sentido ou não a gente saber da ocasião e do local onde um autor escreve essa carta? Claro que tem sentido você conhecer de hermenêutica, conhecer de exegese, porque você extrai da onde esse autor estava. Estava numa prisão. Aonde, pastor? Numa prisão. E eu pergunto a você, como alguém numa prisão pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece? Eu pergunto a você, dizer tudo posso naquele que me fortalece, quando tudo vai bem, quando o salário está na conta, quando a saúde, as taxas estão todas em dia, quando seu corpo não sente dor nenhuma, quando seu peso está alinhado, quando sua vida, seu casamento, seus sonhos, seu dinheiro, sua conta tá azul, vermelha não, misericórdia, está azul. Quando você está bem, quando você tem amizades boas, só amigos leais, cercado de gente do bem, sabe, o diabo passa longe de você, aí você pode dizer, aí é bom demais, você abrir a boca e dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Mas será que Paulo estava falando isso com esse entusiasmo todo? Porque, na verdade, essa tradução, tudo posso naquele que me fortalece, gera, parece que uma verdade que o tempo todo a vida do crente tem que dar certo. E a verdade é que nem sempre tudo dá certo. Vamos ser sinceros. Porque quando não dá certo, nós nos frustramos. Eu me lembro de um caso, de outra igreja onde pastoreei,
que fiquei sabendo e me convidaram para ir atender esse jovem. E aquele jovem estava numa igreja que declarava que ele iria vencer, e iria vencer de todo jeito, porque ele ia vencer. E ele aprendeu isso. Ele aprendeu isso. E ele estava com a sua avó num estado terminal. E ele não aceitava perder sua avó. Ele tinha sido criado pela sua avó. E ele dizia, Deus vai curar minha avó. E a cada dia a avó piorava. A cada dia a avó ficava mais debilitada. A cada dia a avó ia adentrando mais os portões da UTI. E chegou o dia do falecimento daquela avó. E aquele menino que vivia dentro da igreja, muito dinâmico, muito alegre, muito pujante, aquele rapaz se desviou. Porque ele não conseguiu entender que ele não conseguiu, porque Deus não conseguiu mudar aquela situação. Então, se isso acontece na vida da gente, eu acredito que a interpretação e o valor que a gente dá a esse texto, ele é mais do que isso. Ele não está errado. Eu não vim dizer que a Bíblia está errada. Eu estou dizendo que existe algo mais poderoso aqui, que Paulo está querendo dizer para nós, do que somente tudo dá certo. Eu acredito que Paulo está querendo dizer muito mais do que tudo dá certo. Ele está dizendo algo muito poderoso. Mas o que é que ele está dizendo então, pastor? Veja, se você vê algumas frases antes, algumas expressões antes, por exemplo, Filipenses 4, verso 12, Paulo vai dizer assim, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Ele disse o quê? Que sabia o que era passar por privações, necessidades, e sabia também o que era ter uma despensa cheia, uma mesa farta. Ele já diz aí que conhece o limite das coisas. Ele diz, olha, eu sou experimentado. Ele vai dizer outra frase muito marcante. Ele vai dizer, aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome. Muito forte. Ele aprendeu, ele estava dizendo, eu aprendi. Você pode dizer, eu aprendi. Ele disse, olha, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é comer, eu sei o que é passar fome. Eu aprendi a viver nessas situações. Mas você pode dizer assim, mas pastor, eu vim para cá para ouvir uma palavra de esperança. O senhor está dizendo que eu tenho que me adaptar com a desgraça? Não, calma. Não é isso a proposta. A proposta aqui é que o apóstolo Paulo está querendo nos elevar para um nível muito maior. Amém? E então, ele vai dizer, tendo muito, diga tendo muito, ter muito é bom? É maravilhoso. Né? Ou passando necessidade. Quando chega o dia de pagar aquela conta que não tem o dinheiro, você passa por aquela necessidade. Quando o menino pede aquele plus a mais, aquele passeio a mais que você não pode dar, ou quando você pensa em ter aquele tipo de alimentação e ainda não consegue, ou quando você pensa em ter muitas vezes até o básico e a coisa está menos do que o básico. Mas tem período que a mesa está farta, de canto a canto, glória a Deus. E tem período que a mesa está bem restrita, bem enxuta. Paulo está dizendo, eu aprendi a me adaptar a isso. Ele aprendeu o quê, pessoal? A se adaptar. Eu acho que é uma utopia. Tem pessoas na igreja declarar tudo posso naquele que me fortalece, quando perde o emprego deixa de ser crente. Sabe? Quando perde o emprego não dizima de nada que ganha mais.
Quando chega um diagnóstico, não louva nem a Deus mais, vive triste, aos céus, ao ouvido, ao azar. Tanta gente aí ruim, porque eu sou assim. Começa a praguejar, a murmurar. Não se adapta. E eu acho que o apóstolo Paulo estava querendo nos propor, justamente, queridos, uma outra conotação além dessa tradução. Ele estava querendo dizer assim: sou forte em todas as coisas, naquele que me fortalece. Sou o quê, pastor? O que é que Paulo estava querendo dizer? Sou forte em todas as coisas, naquele que me fortalece. Amém, queridos? Sou forte em todas as coisas, naquele que me fortalece. Você pode repetir? Sou forte em todas as coisas, naquele que me fortalece. Quando eu entendo que Paulo está querendo muito mais nos levar para uma visão de força do que de ter. Tudo posso ter. Porque nem sempre temos. Mas uma coisa vamos precisar: de força. E ele está muito mais querendo dizer: tenho muito mais força naquele que me dá força. E é assim que eu venço. Eu tenho força. Eu sou forte naquele que me fortalece. Amém, amados? Eu sou forte naquele que me fortalece. Por quê? Porque, se você perceber, do 14 ao 18 do mesmo capítulo 4, o apóstolo Paulo agradece as ofertas da igreja de Tessalônica, a dos irmãos de Filipos, aliás, que durante o período que ele estava na igreja de Tessalônica, ninguém deu nada a ele, ninguém trouxe alguma oferta para ele, ninguém manteve ele como pastor lá. E ele diz, não que eu estivesse pedindo oferta a alguém, mas eu não fui mantido, não tivemos troca de bênção. Eu abençoei eles espiritualmente, mas eles não me abençoaram. E vocês me abençoaram. Então, ou seja, Paulo tinha um contexto de necessidade, de luta. De lutas. De lutas. Vocês participaram comigo das minhas tribulações. De quê? Das tribulações do ministério pastoral do apóstolo Paulo. A vida é composta de momentos bons e de momentos ruins. E às vezes a gente pensa que Deus está nos castigando porque estamos passando por uma fase ruim. Porque estamos passando por dias nublados, densos, escuros. Sabe? E às vezes não só dias, às vezes meses, às vezes anos. Às vezes seu casamento não avança faz anos. Às vezes sua vida financeira não avança faz anos. E aí você chega e diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fale com fé. Sim, queridos. Você tem que dizer, eu sou forte naquele que me fortalece. Eu sou forte. E aí, como eu sou forte? Porque ele me dá força. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é estar, sabe, em momentos de alegria, mas em momentos de luto, eu me adapto, eu sei me adaptar. E essa resiliência nos faz sobreviver. Porque, meu amado, veja, felizes são aqueles que passam por momentos de dores e não perdem suas vidas. Você sabia que não é todo tipo de gente que aguenta passar por sofrimento? Tem pessoas que não têm estrutura para sofrer. Tem pessoas que não foram preparadas. Os pais colocaram numa redoma de vidro e aquela menina, aquele menino, quando vão tocar na vida e no mundo aí fora, sentem uns espinhos, os espinhos do casamento, os espinhos da vida, os espinhos das amizades falsas, do diabo, da carne, do pecado dela mesmo. E muitos não aguentam. Nós temos que ser fortes. Nós temos que o quê, pastor? Sermos fortes. Você pode dizer, eu sou forte naquele que me fortalece. Tem mais sentido, sim ou não, queridos? É mais claro, é mais realista, sim ou não? É muito mais realista. Agora sabemos que Deus pode todas as coisas. Aí sim.
Ele pode todas as coisas. E eu sou forte nele. Eu sou forte nele. Agora, eu não posso todas as coisas. Desculpe a sinceridade, mamata. Eu não posso todas as coisas. Eu tenho um limite. Eu tenho uma estrutura. Eu tenho um avanço de perna. Eu não posso, a Bíblia diz, por mais ansioso que eu esteja, eu não posso dar um passo maior do que as minhas pernas. E aí onde é que está o problema? Tudo posso naquele que me fortalece. E aí dá um passo maior do que as pernas. E depois está aperreado. Depois está preocupado. Depois está dizendo, Deus me abandonou. Deus não... Deus, eu disse, eu declarei, tudo posso naquele que me fortalece. Mas aí você não foi realista. Jesus disse assim, quem é que vai começar uma obra e não vai calcular quanto vai gastar? Para que não passe alguém depois e diga, olha, ele começou uma construção, parou porque não teve dinheiro. Vai ser envergonhado perante a comunidade, porque todo mundo vai ver a obra começando, a obra parando e a obra ficando em lodo. As pessoas vão dizer, parou o dinheiro, acabou o dinheiro. Porque começou um projeto, não se planejou. Era um projeto maior do que o que você podia. E aí você vai passar vergonha. Jesus estava dizendo, olha, você deve calcular antes. Você deve o quê? Calcular antes. Mas Luana, quem estava ensinando isso para os discípulos era o dono do mundo. Ele podia dizer para eles, façam aí, meta bronca, o cheque está em branco. O cheque está em branco. Sabe por que muitas vezes Deus não nos dá um cheque em branco? Por quê, pastor? Diga assim, por quê, pastor? Porque Deus, ele vai sempre nos avaliar. Deus sempre vai nos avaliar. Sabe? Sabe aquela pessoa que você dá um poder a ela, daqui a pouco ela estraga a equipe todinha, perde a equipe todinha. Aí Deus diz assim, ela não vai mais adiante. Ele não vai mais adiante. Por quê? Porque ele só pode receber poder até aqui. Aquela pessoa diz, rapaz, você está vendo, ficou rico, mudou. Não. Ela não mudou porque ficou rica, porque ganhou mais dinheiro, porque arrumou um emprego, porque se formou. Aquilo só ajudou a revelar quem estava dentro dela. E às vezes Deus que te ama, diga, Deus que me ama, não vai me dar mais para não me perder. Porque eu não vou ter capacidade de ter mais, porque se eu tiver mais, nunca mais eu piso aqui. Nunca mais eu piso em lugar nenhum. É sério isso. Porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E a verdade é que Deus quer nos preparar para sermos cabeça. Isso é uma verdade. Eu vos chamei para ser cabeça e não cauda. Isso é uma verdade. Quantos creem nessa verdade? Eu creio que o Senhor me chamou para ser cabeça e não cauda. O Senhor me chamou para dar e não pedir. Amém? Quantos creem nisso? Quantos querem essa plenitude? Eu estou em Isaías 69, quando o Senhor diz assim, olha, acaso eu faço gerar o bebê e no dia de nascer eu empurro o bebê para dentro? Isaías 69, o Senhor faz isso? Ele vai dizer assim, eu gero e eu venho e faço nascer. A grande questão é que Deus está dizendo ali, agora prepara o quarto, porque eu vou fazer. Eu vou gerar e vai nascer. Vai vir a existência. Agora a grande questão é, você está se preparando? Você está preparando o quarto do menino? Você está se preparando para receber a bênção do Senhor? Amém? Agora veja, Deus pode todas as coisas. Quem pode todas as coisas? Quem pode todas as coisas? Então eu poderia colocar duas divisões aqui nessa mensagem. A primeira, eu não posso todas as coisas. Eu sou forte em Deus, mas eu não posso todas as coisas. Mas em Deus ele me dá força para eu suportar todas as coisas. Porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, Salmo 128, mas permanecem firmes para sempre. Veja, a Bíblia sempre nos impulsiona a firmeza.
A Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz: se no dia da tua angústia tu te mostrares fraco, a tua força será pequena. Porque você precisa de quê? Para passar por dias difíceis? De força. Você precisa de força. E essa força só vem daquele que te fortalece. Amém? Você talvez não pode mudar aquele contexto. Foi uma escolha de um filho, foi uma escolha de uma esposa, foi uma atitude, foi um erro, foi erros lá de trás, foi uma sequência de erros. Você não pode mudar mais. Isso é uma realidade. Você tem que conviver com ela. Mas você precisa de quê para conviver com ela? Força. Porque eu não vou poder mudar. Com a minha força, com a força do meu braço. Com a força do meu braço. É assim que funciona? O coração do homem é terra que só Deus anda. E se Deus deu ao ser humano livre arbítrio para ir e vir, eu não vou conseguir tocar dentro do meu e dentro. Eu não consigo tocar nem dentro do meu coração. Só quem consegue tocar dentro do meu coração é Deus. É o Espírito Santo. Porque quantas vezes eu já me vi rebelde diante do Senhor e só Ele pôde ir lá e dizer assim: te aquieta, que eu vou tocar na tua carne. Eu vou te abater, eu vou te humilhar para tu aprender a me obedecer. Porque nem eu conseguia falar para mim mesmo. Só quem fala com a gente, só quem fala com o coração do ser humano é Deus. Mas em segundo lugar, Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. E Ele diz: eu faço gerar e faço nascer. Amém? Isaías 69. Eu faço gerar e faço nascer. Eu não vou parar o projeto porque você está passando por lutas e problemas. Eu não vou parar o plano que eu tenho na tua vida porque tem dias ruins na tua vida. Você acha que Deus vai dizer assim: eita, ele está sofrendo, vou parar meu plano na vida dele até ele parar de sofrer? Você acha que o céu arquiva algum projeto? Você acha que Deus vai dizer assim: não. Deus está dizendo para você nessa noite: eu te fortaleço e faço você passar por esse processo e o meu plano continua na tua vida, porque vai nascer. Vai nascer. Você veio para este mundo não foi só para trabalhar e pagar conta. Você veio para este mundo para um propósito. Você veio para este mundo para a honra e a glória do nome do Senhor. Diante de milhões de sêmen, você foi o que fecundou. Deus tinha um plano. Deus tem um propósito. Deus tem um plano, um projeto na tua vida. Mas você pode dizer, como o apóstolo Paulo: eu sou forte naquele que me fortalece. Eu posso ser forte naquele que me fortalece. Eu posso. E isso você pode. Se existe uma coisa que eu posso, é ser forte em Deus. Isso aí o diabo não pode roubar de você. Ninguém pode roubar a sua busca por força em Deus. Ninguém pode roubar. Se você decidir ser forte no Senhor, você vai vencer. Amém, queridos? Então, Paulo vai dizer: olha, eu passei por tribulações, como vocês sabem. Os filipenses foram os primeiros a me ajudar na Macedônia. Nenhuma igreja participou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, filipenses. O apóstolo Paulo passou necessidade fazendo a obra. O apóstolo Paulo passou necessidade fazendo missões, fazendo a obra. E eu pergunto a você, queridos, onde estava Deus? Aonde estava Deus? Que o seu filho jantava bem num dia, mas no outro não jantava. Onde estava Deus? Dando força a ele
para continuar a obra do Senhor naquela região, naquele bairro, na sua casa, na sua família. É onde está o Senhor. O Senhor está te dando força. O Senhor está o tempo todo dizendo: filho, levanta, ergue a cabeça, olha lá para frente, prossegue, olha para o alvo. Paulo estava dizendo: tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu tenho força, eu posso, porque ele me dá força. Eu posso porque ele me dá força, ele me ajuda. E ele vai dizer: olha, hoje eu estou amplamente suprido. Eu estou amplamente suprido. Vai ter dias que você vai estar amplamente suprido. Mas se prepare para dias de aperto. E nos dias de aperto, o Senhor vai ser contigo. Amém, queridos? Eu sei que descer de nível dói. Diga, descer de nível dói. Eu sei que parar de fazer o que a gente gosta, parar de comer o que a gente gosta, parar de ir aos restaurantes que a gente gosta, parar de fazer aquele prato que a gente gosta, porque às vezes a gente tem que dar uma reduzida, uma enxugada. O menino diz: vamos no shopping, você diz assim: vamos na praia. Aí eu me diz: mas nunca mais eu fui pro shopping. Você diz: mas a praia é boa. A praia é de graça. Ensina seus filhos a serem felizes em toda e qualquer situação. A serem felizes, a serem fortes. Talvez ele não vai conseguir ser feliz. Porque quem é feliz, né? Quem muitas vezes entende, às vezes a gente é adulto, não entende. Porque fomos criados num berço de ouro, porque fomos criados sem passar por dificuldades, sem passar por privações. E às vezes você tem que se ver com vontade de comer uma coisa e segurar o freio de mão, porque o dinheiro está curto. Porque só tem o salário mês que vem. Mal come, deixa para lá, e semana que vem, e depois Deus vai prover. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí no outro dia, Deus diz assim: tu gastou. Tu gastou. Tu não está entendendo as estações. Nenhuma árvore dá fruto o ano todo. Dá? Nenhuma árvore dá fruto o ano todo. Existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher. E existem fases na nossa vida que a gente está mais folgado, mais livre, e existem fases que a gente está mais apertado. E não é por conta disso que você deve parar de louvar, de vir à igreja, de adorar, de contribuir com aquilo que você tem de acordo com a sua medida. Porque você tem que buscar força em Deus para passar por essa fase difícil, apertada. Pode? Pode. Não pode? Não pode. Amém, queridos? Mas não pode por mesquiaria. Porque tem gente que já é muito fácil dizer não. Quando é para abrir o bolso, é muito fácil dizer não. Mas eu estou falando de nós termos esse equilíbrio, essa mentalidade. E às vezes a gente sabe que sempre vai ter alguém pior do que a gente. Sim ou não? Sempre vai ter alguém mais apertado do que a gente. Sempre vai ter alguém muito mais... Eu tenho visto lives, eu tenho assistido cultos, eu vou buscar capacitação, eu tenho acompanhado alguns trabalhos que têm acontecido no Brasil. E às vezes no chat das lives, ali onde estão centenas de milhares de pessoas escrevendo, aparecem pessoas: por favor, me ajude, não tenho nada em casa, estou com uma filha. Sempre tem gente passando por situações difíceis, querido. Sempre tem gente passando por situações difíceis. E nós temos que ser solidários. Nós temos que juntar o pouco que temos. Não há ninguém tão miserável que não possa dar nada. Não é? Não há. Sempre tem alguém que possa dividir, que pode ajudar. Pode dar força àquele irmão. Veja, Paulo estava precisando de donativos. E Epafrodito foi lá e supriu ele. E ele disse: eu estou amplamente suprido agora. Então é muito bom receber ajuda. Amém? É muito bom, queridos.
Muito bom ser ajudado e é muito bom ajudar. É muito bom compartilhar. E a gente tem que passar por essa fase, porque é muito interessante isso. Às vezes, quando você prospera e não entende que passou por um processo de dor, você se torna soberbo. Sim ou não? Quem prospera e esquece da dor, tende a ficar soberbo, tende a ficar altivo. E a Bíblia diz, ele resiste ao soberbo. Mas quando você prospera, querido, mas sabe o que é passar necessidade, você diz assim, rapaz, eu estou hoje aqui. Não está faltando nada, nunca mais sei o que é passar necessidade, mas eu sei o que é o aperto. Essa pessoa que vai prosperar, ela vai sempre ter a humildade no coração de dizer assim, eu estou bem hoje, mas eu sei o que é estar mal. E essa pessoa não vai perder a sensibilidade, a empatia de olhar para alguém e dizer assim, fulano não está bem. Porque ela não vai medir o mundo por ela. Ela vai saber trabalhar todas as situações. Quantos irmãos eu já olhei para os olhos e disse, toma aí no teu bolso. Caraca, que é isso? Depois a pessoa mandar uma mensagem para mim e dizer assim, pastor, aquilo ali, a gente estava zerado. A gente tem que ter sensibilidade, mas não é porque você está bem que você vai pensar que todo mundo tá bem. Nós temos que ter sensibilidade. Então, quando a gente entende isso, eu tenho força em Deus, porque Ele me fortalece. Eu vou respeitar aqueles que não têm. Eu vou saber trabalhar. Eu vou suprir. Alô? Amém. Eu vou suprir aqueles que não têm. Então, que Deus conforte os nossos corações. Que Deus te dê força. Amém? São processos, amados, mas em Deus você vai ser forte. Em Deus você vai conquistar. Em Deus você vai triunfar. Vai ter dias ruins, mas você vai dizer como Paulo, eu estou amplamente suprido. Quantos querem nisso? Eu estou amplamente suprido. Você pode crer nisso? Então dá uma salva de palmas a Deus para a glória do Senhor Jesus. Eu estou amplamente